Bem-vindos à paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Chegamos mais uma vez no nosso encontro semanal e estamos estudando a palavra de Deus. Chegamos na lição número 7, que tem o seguinte tema: cultuando a Deus com liberdade e reverência. Que o Senhor, através da sua palavra, possa abençoar a sua vida de maneira especial, de maneira grandiosa, de maneira extraordinária. Esse tema é bastante relevante. E como base, nosso texto áureo para a nossa lição se encontra em João capítulo 4, 24, que assim diz o Senhor Jesus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui, base aqui nesse texto áureo, essa mensagem que o Senhor falou para a mulher samaritana, nos mostra aqui que ele não falou assim o lugar, mas ele não falou onde, mas ele disse como deve adorar o Senhor. Que deve adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que a adoração seja verdadeira, que a adoração ele seja do interior para o exterior. Que a adoração ela não seja fingida. Que a adoração ela realmente tenha essa referência, esse respeito aqui quando se trata a questão do Deus poderoso, da divindade do Senhor Jesus, porque é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E que essa adoração ela seja verdadeira. Não seja fantasiada, não seja forçada, mas ela seja do mais íntimo do coração, da intimidade do coração, do seu coração, para com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aqui surgem alguns questionamentos, podemos até perguntar para ter uma dinâmica melhor nessa nossa aula, o seguinte: quem é realmente o centro da nossa adoração? Quem é? O que é culto? O que é o culto? Como é a liturgia pentecostal? Essas temáticas e outras questões estaremos respondendo no decorrer dessa lição. Aqui no Novo Testamento, não se traz um manual de liturgia, mas o Senhor tem ampla liberdade, assim como disse para a mulher samaritana. Disse: olha, tem que adorar em espírito e em verdade. Não tem esse manual, mas vamos estar estudando aqui esses temáticos. O primeiro ponto, o primeiro tópico, ele nos diz o seguinte: o culto pentecostal, liberdade e reverência. Ou seja, o cristianismo ele não tem aqui um objetivo de padronizar e nem destruir as culturas do mundo afora. Não tem isso não. Mas aqui o que acontece? A mensagem do cristianismo é uma mensagem universal, uma mensagem extratempo universal. A mensagem do Senhor é uma mensagem universal. O primeiro item aqui nos fala a respeito da flexibilização cristã. Por que essa flexibilização? A religião cristã é o seguinte: ela é uma religião mais flexível quanto à questão da forma de adoração. É como diz que adora em espírito e em verdade. E aqui ele permite diversos tipos de liturgias. E aí tem coisas que às vezes está associado ao clima, ao lugar onde que está. Ele permite diversos tipos de liturgia. Como as pessoas se vestem, ela permite isso. Ela apresenta flexibilidade, mas também é importante também dizer que ela tem limites. As coisas de Deus ela não é feita de maneira desorganizada. Ela tem a liberdade, mas ela também não é desorganizada. Por quê? O objetivo de todas essas liturgias é exatamente que o Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja glorificado, Ele seja exaltado, Ele seja enaltecido, porque a Ele pertence a honra e a glória nos céus e na terra. Deve haver o seguinte: respeito pela estrutura litúrgica já existente. Por exemplo, lá na sua igreja já tem uma liturgia ali estabelecida, então deve ter respeito pelaquilo que já existe lá. Se não é permitido fazer X coisa, então não devemos pegar e fazer uma baderna para as pessoas não se escandalizar e Deus não ser glorificado no meio da casa do Senhor, porque tudo aquilo que fizemos é para honra e tem que ser para a honra e a glória do nome santo do Senhor. O tópico 2 trata a respeito do culto. E o que é o respeito do culto? O culto
exatamente é sinônimo de adoração. E adoração é prestar o mais sublime, o íntimo, com o Senhor, é servir ao Senhor, adorar a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, em nosso caso, ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aqui na questão pentecostal, a liturgia pentecostal, exatamente a maneira de como prestamos o nosso culto, como prestamos a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. O item número 3, o tópico 3, nos fala a referência no culto. E aqui vale destacar o seguinte, que Deus, as coisas do Senhor não são desorganizadas, não são bagunçadas. E aí o culto, ele é um momento sublime de estarmos ali adorando, prestando, conversando com o Senhor, tendo um diálogo, pedindo a Deus, clamando, agradecendo, adorando a Ele, reverenciando Ele pelos seus grandes feitos miraculosos, por tudo aquilo que Ele faz, e pedindo a sua bênção, a sua compaixão, para que possamos estar edificados, fazendo a sua vontade. E isso é exatamente o culto, é um diálogo com Deus. E aqui devemos ter referência, respeito, porque Ele é a divindade, é o Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de louvor, de respeito e de reverência. Essa reverência seguinte não é medo, mas sim é de maneira voluntariamente reverenciar o Senhor, porque Ele é Deus e Ele é digno de toda referência. E aqui a nossa conexão, nesse sentido aqui na referência no culto, é um momento de estar conectado com Deus. E aí, como Jesus falou, o seguinte, em espírito e em verdade. Não é momento de estar conectado à internet, não é momento de estar mandando mensagem, tem que estar conectado com o céu, com o trono de Deus, com o Senhor. Ou seja, temos que estar não somente presentes e fazer presente, mas estar conectado com o Senhor verdadeiramente, não de maneira fingida. Vamos então passar aqui para o próximo tópico, o tópico número 2, que ele apresenta o seguinte, o centro do culto pentecostal. Eu te perguntei qual é exatamente aqui o centro do culto pentecostal. O centro da nossa adoração. É o primeiro tópico. Quem é o centro da nossa adoração? O centro da nossa adoração é o Senhor Jesus Cristo, Salvador, Remidor, aquele. E também é o seguinte, Ele é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada. Nós pregamos que Jesus, a cruz do Calvário, Ele que morreu, então Ele é o centro exatamente disso. E quando nos reunimos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, em conjunto, para orarmos, para adorar ao Deus Trino, que é digno de toda honra e toda glória nos céus e na terra. Então o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. Deus vivo, Deus Trino, é o centro da nossa adoração. O item de número 2, nesse segundo ponto, ele fala o seguinte, um culto vibrante no poder do Espírito. Aqui a exortação do apóstolo, ele que, pegando o capítulo 14 ali de 1 Coríntios, o que nos apresenta? Que o culto tinha algumas características apresentadas nesse culto. Primeiro, que esse culto não era entediante. Então ele tinha uma interação, havia uma interação, uma dinâmica entre as pessoas que estavam participando ali. Ou seja, era de compartilhar e receber a palavra de Deus, as experiências, o aprendizado, para a edificação das pessoas que ali estavam envolvidas. E o nome do Senhor ser glorificado. Outra coisa importante é o seguinte, que o servo do Senhor, que os cristãos, os crentes, eles não eram meramente espectadores, como uma peça teatral que alguém apresenta, ou como palestrante apresenta, ele não tem essa interação, mas que todos ali eram participantes, ou seja, cultua o Senhor, pode louvar o Senhor, pode adorar o Senhor, ele cultuar o Senhor exatamente nisso, pois é um culto vibrante aqui pelo agir do Espírito Santo de Deus que move, que tem o controle de todas as coisas. O item de número 3, do segundo tópico, nos diz o seguinte, características pentecostal. Que jeito eram essas características pentecostal? Já até falamos o seguinte, que apresentávamos essas características aqui nos cultos primitivos. De maneira, primeiro, eles eram espontâneos, era voluntário. O nosso culto também tem que ser dessa maneira.
verdadeiro, espontâneo, não pode ser forçado, não pode ser obrigado, não pode ter espetáculo, fazer um foguetório ali para animar, não, ele tem que ser espontâneo. Ele tem que mostrar a comunhão que se tem com Deus Criador. E a liturgia ali apresentada à luz daqui das Escrituras, o que era? Apresentava oração, e cântico, leitura e exposição das Escrituras e também oferta. Basicamente apresentava isso. Essas circunstâncias eram apresentadas na liturgia lá da igreja primitiva. E nos nossos dias também apresenta essas circunstâncias aí na nossa liturgia. O próximo tópico, ele nos fala a respeito do como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Como se manifesta? As reuniões, aí é o seguinte, as reuniões daqui das adorações das igrejas, elas são diversificadas. Tem atividade de adolescente, atividade de jovem, atividade de senhor, atividade de senhora, culto de escola bíblica, ensino da escola bíblica, então é completamente diversificada. O primeiro tópico diz nossas reuniões de adoração. Nossa liturgia, ela permite que qualquer dos irmãos, das irmãs, possa adorar a Deus, como a gente falou. Ele pode adorar a Deus. Ele é livre para adorar o Senhor. Porque o objetivo é que o nome do Senhor seja glorificado. Ele tem essa plena liberdade. Não é só o fulano ou beltrano, só aqueles que têm cargo, que têm função, que pode adorar o Senhor. Todos ele tem essa liberdade para adorar a Deus. E todos têm a oportunidade de falar também nos nossos cultos. Tem a oportunidade de dar o seu testemunho, tem a oportunidade de explanar, tem a oportunidade de apresentar um cântico ao Senhor, tem a oportunidade de glorificar ao Senhor, de dizer aleluia, de dizer glória a Deus. Ele tem essa oportunidade. E essa adoração, exatamente, ela tem que ser em espírito e em verdade. Ser verdadeira, porque é isso que o Senhor espera, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o último tópico nos fala o culto pentecostal. Que é esse culto pentecostal? São as nossas reuniões coletivas, que é mencionada lá nos tempos passados, era reais, aquela lá do apóstolo, e nossos dias também elas são reais. E a maneira que os pentecostais, ele adora, ele presta culto ao Senhor. É comum, às vezes, é o seguinte, e a maneira que ela é feita, ele impacta, é impactante, porque quando reunimos, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua estranha, tem interpretação, apresenta esses aspectos aí do agir do Espírito de Deus no meio do culto. E aí, por esse motivo que é comum, às vezes, tem visitantes que visitam a igreja e dizem assim, olha, fui impactado ali com a palavra do Senhor. O Senhor falou uma mensagem para mim. Isso porque o nome do Senhor é glorificado. É comum que as pessoas saiam do culto e dizem que sentiram a presença de Deus, porque é impactado pelo mover do Espírito Santo do Senhor. Que Deus possa, de maneira especial, abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Em nome do Senhor Jesus. Amém.